fique de pé, que olha que coisa boa, você não veio cultuar sozinho. Do seu lado provavelmente tem alguém, à sua frente, atrás de você. Aproveita para cumprimentar essa pessoa, dar aquele abraço, aquele aperto de mão. Nós vamos cantar juntos que o Senhor é soberano, que Ele é o Rei sobre toda a terra e que só ao nome dEle nós prestaremos, cantaremos louvor, engrandeceremos. E enquanto o seu coração vai se alegrando na presença do Senhor, você pode adorá-lo com palmas, você pode adorá-lo na comunhão da igreja, você pode declarar que Ele é o Rei sobre tudo e sobre todos. Refúgio e segurança em minha tribulação, fortaleza, esperança, dono do meu coração, soberano Deus, poderoso Deus, o meu coração transborda de amor. Sobre todos, tu és Rei, tu és Senhor, o teu povo te adora, o teu nome louvará. És refúgio e segurança em meio à tribulação, fortaleza e esperança, dono do meu coração. Olá, que bom, Deus seja louvado, graça e paz da parte de Jesus, seja muito bem-vindo. Iniciamos mais um tempo de louvor ao Senhor, a nossa celebração de quarta-feira, o nosso culto de oração. Você é muito bem-vindo. Aqui nós vamos buscar a face do Senhor em oração,
vamos meditar na sua palavra e a nossa oração é para que Deus possa falar com você. Você que é membro e congregado da nossa igreja, quando puder, venha cultuar conosco aqui no templo. Neste momento, estamos tendo também o nosso culto de forma presencial. Então, sempre que for possível, na quarta-feira, venha cultuar conosco também aqui no templo. Se você ainda não é membro ou congregado, está convidado, quando quiser nos conhecer. Se você estiver fora de Brasília, quando estiver em Brasília, também se quiser vir nos conhecer, é mais do que convidado a conhecer a Igreja Batista Central de Taguatinga. Estamos aqui na Estrada Parque Taguatinga, Guará, EPTG. É muito fácil nos encontrar. Será um prazer receber cada um de vocês. Se você não está acompanhando essa transmissão no dia de hoje, 11 de setembro de 2024, não tem problema. O dia, o horário que você está acompanhando, não importa. O importante é que Deus possa falar com você neste momento, que o seu coração esteja aberto para receber a palavra de Deus. O último domingo foi um domingo muito abençoador. Nós recebemos porção dobrada do Senhor. Ele ministrou profundamente ao nosso coração. Nós iniciamos a nossa mobilização missionária em prol de missões nacionais. Pastor Fernando Brandão trouxe uma palavra desafiadora a nós, e nós cremos, meus queridos irmãos, que nós faremos uma campanha inesquecível para que mais vidas em todo o Brasil possam conhecer Cristo Jesus e possam ser transformadas pelo poder do Evangelho. Então, se envolva com esta obra. Ore por missões, mobilize outras pessoas, saiba como participar, procure a liderança do nosso ministério, as irmãs Adriana Brito, Gláucia Beatriz, outros irmãos, para que você possa participar conosco, conhecer os missionários que nós apoiamos, os trabalhos que nós apoiamos. Por falar nisso, nós temos uma congregação da nossa igreja lá no interior do Piauí, lá na cidade de Corrente, onde nós fomos este ano, na nossa viagem missionária. Nós estamos apoiando uma ação que eles estão realizando para a aquisição de uma Kombi, para auxiliar no deslocamento dos irmãos daquela congregação. A congregação fica na área rural e muitos irmãos residem num raio um pouco distante de onde a congregação está. E os nossos missionários, que são membros da nossa igreja, irmãos Augusto e Raila Paranaguá, muitas vezes têm que utilizar o seu próprio carro e fazer várias viagens para levar para trazer e depois deixar os irmãos em suas casas. E esta Kombi que se pretende adquirir vai contribuir com este trabalho. Então, eles já levantaram parte do recurso. A nossa igreja, através do seu caixa, já enviou uma oferta também, e nós queremos dar a você este privilégio de ofertar também para esta obra. Você pode utilizar os dados financeiros da igreja, a conta, o Pix da igreja para fazer a sua oferta. Você precisa identificar, colocar o nome da congregação, Congregação Betânia, ou dizer que é para aquisição da Kombi, para que nós possamos então identificar esta oferta destinada e assim enviar o recurso para a nossa congregação. Cremos que muito em breve esta Kombi já estará à disposição da nossa igreja lá em Corrente, abençoando este trabalho, contribuindo com a obra missionária. Que Deus continue abençoando todo o trabalho da Igreja Batista Central de Taguatinga, das demais igrejas batistas no Brasil, todas as igrejas de Jesus espalhadas por toda a face da terra. Vamos continuar proclamando o Evangelho da salvação. Quero convidar você a fechar os seus olhos agora, a buscar a presença de Deus, e quero convidar você a preparar o seu coração para que possamos ouvir o que Deus tem preparado para nós neste momento. Vamos orar? Pai Santo, Pai querido, nós queremos apresentar as nossas vidas diante do Senhor.
Muito obrigado por mais uma oportunidade que temos de estar reunidos através desta transmissão para cultuar o Teu nome, para buscar a Tua presença, para Te louvar, para Te adorar, para exaltar o Teu santo nome. Pedimos que possas visitar cada um de nós, visitar cada pessoa, cada lar, cada um daqueles que está cultuando conosco através deste canal, dessa transmissão. Alcança cada pensamento, cada coração, retira de nós qualquer impedimento, qualquer obstáculo que possa impedir o nosso culto, a nossa adoração. Sonda, Pai, o nosso coração. Vê se há em nós algum caminho mau, como diz o salmista. Guia-nos pelo caminho da eternidade. Purifica o nosso coração. Queremos nos apresentar com o coração puro, com as mãos limpas na Tua presença. E pedimos humildemente, ó Pai, fala conosco mais uma vez. Que a Tua palavra possa ser ministrada ao nosso coração. Que o Teu Santo Espírito possa fluir em nosso coração. Nós pedimos assim. Pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, a semana me deu uma saudade, me bateu uma saudade do nosso retiro espiritual deste ano, que fizemos no período do carnaval. Você se lembra? Uma bênção, não foi? Você esteve lá? Aliás, por isso que eu vim com a camiseta do nosso retiro. Você lembra qual foi o tema? É o tema do ano da nossa igreja. Lembra qual foi? Lembrou? É isso mesmo. Evangelize, a alegria de cumprir o chamado. Vamos dizer juntos? Evangelize, a alegria de cumprir o chamado. Mais uma vez. Evangelize, a alegria de cumprir o chamado. É o tema do ano da nossa igreja. Nós somos chamados para cumprir este propósito, esta missão, evangelizar o mundo com alegria. Somos chamados para compartilhar a palavra de Deus. Ore para que o Senhor nos permita realizar no próximo ano também o nosso retiro espiritual neste período de feriado de carnaval, para que mais uma vez como igreja sejamos abençoados, despertados, edificados e estejamos em comunhão uns com os outros. Mas por falar em retiro, em acampamento, vamos orar também pelo Rodoscamp. Rodoscamp acontece nesta semana. Depois de amanhã, inicia o acampamento dos nossos jovens, Ministério Rodós. Atenção, você que é jovem ou você que é adolescente, a partir dos 16 anos, tá? Adolescentes a partir de 16 anos e jovens, começa o Rodoscamp sexta-feira, de sexta a domingo. Bom, não sei como estão as inscrições, mas eu acredito que se você fizer uma forcinha aí, você ainda consegue participar. Procure a liderança do ministério, procure o pastor Alexandre Coelho, e eu tenho certeza que a sua presença será muito bem-vinda. E o acampamento, meus irmãos, acaba apenas no domingo à noite. No domingo pela manhã, os nossos jovens não estarão conosco na celebração, eles estarão lá no retiro, que acontecerá no sítio Magistral, próximo aqui da nossa igreja. Mas no domingo à noite eles estarão conosco no templo. O acampamento acaba aqui. Nós iremos ouvir os testemunhos daquilo que eles viveram durante esses dias. Eles vão cantar a música, tema do acampamento. E vamos então poder participar um pouquinho, vamos dizer assim, da atmosfera do que foi o acampamento dos jovens da nossa igreja neste ano. Aliás, eu quero aproveitar para mais uma vez parabenizar o pastor Alexandre Coelho e a sua família, irmã Raquel, suas filhas Rebeca e Débora, pela sua posse como pastor da juventude no último domingo. E tomou posse e já está trabalhando aí bastante, né? Já estava antes, mas agora mais do que nunca. E nós cremos que será um tempo mutuamente abençoador tê-los aqui em nosso meio. Que Deus possa continuar sustentando e conduzindo vocês em nome de Jesus. Que bom, como é bom ser igreja, como é bom ver aquilo que
que Deus tem feito em nosso meio, como é bom ver pela fé aquilo que Deus continuará fazendo para que, como igreja, continuemos a cumprir aquilo que Deus tem colocado diante de nós. Mas chegou o tempo de meditar na palavra. Muito bem, nós temos pensado nas quartas-feiras, desde a semana passada, sobre as reflexões de Max Lucado, no livro Simplesmente como Jesus. Eu falei para os irmãos que uma das estratégias de evangelização que nós adotamos aqui na nossa igreja é os PGMs, Pequeno Grupo Multiplicador. É uma estratégia que, aliada à visão de igreja multiplicadora, se propõe a alcançar pessoas através dos nossos lares. Então, nossa oração tem sido para que cada vez mais lares das nossas famílias, das famílias das nossas igrejas, da nossa igreja, lares das famílias da nossa igreja, possam ser abertos para que pessoas sejam alcançadas. E eu quero encorajar você a orar por isto. Quem sabe o seu lar não virá a acolher em breve um PGM. Quem sabe você não será treinado para liderar um PGM na sua casa ou na casa de outra pessoa, para que um familiar seu, vizinho, de condomínio, de prédio, de rua, um amigo de trabalho, um colega de trabalho, possa sentar na sua mesa de jantar, no seu sofá, e ouvir a respeito da palavra de Deus. Então, nós temos algumas redes de PGMs na nossa igreja, e uma delas, a rede de adultos, desde o mês de agosto, tem baseado os seus roteiros de encontros, de estudo, exatamente nas reflexões do livro de Max Lucado. E nós então estamos trazendo essas reflexões também para as nossas celebrações de quarta-feira. Para você que já faz parte de um PGM dessa rede, para que você seja duplamente abençoado. Você vai relembrar essas reflexões e vai ser novamente abençoado. Para você que ainda não faz parte, você será encorajado a fazer parte, a buscar um PGM, a buscar despertar-se em oração para acolher um PGM, iniciar um PGM, ser treinado para liderar um PGM, aquilo que Deus falar com você a esse respeito. Muito bem, o roteiro dessa semana, ou o tema dessa semana que nós vamos abordar, é o seguinte: um coração perdoador. O título do livro, como eu disse, é Simplesmente como Jesus. E Max Lucado nos convida no seu livro a desenvolver um coração como o coração de Jesus. E ele trabalha então aspectos os quais nos fazem ter um coração como o coração de Jesus. E um desses aspectos é este, um coração perdoador. Nós vamos então ler dois textos da palavra de Deus. Primeiro, o texto de Colossenses capítulo 3, versículo 13. E depois, João capítulo 13, versos 3 a 5 e versos 12 a 15. Você pode abrir a sua Bíblia e acompanhar estes dois textos, ou também aí no seu dispositivo eletrônico, seu smartphone, tablet, enfim, acompanhar conosco a leitura da palavra de Deus. Vamos lá? Inicialmente Colossenses 3, 13. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Colossenses 3:13. Agora, João capítulo 13, versículo 3 a 5. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Agora o versículo 12.
Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Amém. Que a palavra de Deus seja mais uma vez aplicada em nossos corações. Jesus lava os nossos pés por duas razões. A primeira é para nos dar uma mensagem, e essa mensagem é simplesmente a seguinte: Jesus oferece a sua graça incondicionalmente. Nós também devemos oferecer esta graça incondicional. É claro que esta graça não é nossa, é a graça de Deus. Nós somos simplesmente canais, devemos ser canais da graça de Deus. A graça de Deus deve nos alcançar e deve fluir através de nós para alcançar outras pessoas. Por isso, Max Lucado diz: devemos ser simplesmente como Jesus. A misericórdia de Cristo antecedeu os nossos erros. A nossa misericórdia deve preceder os erros das outras pessoas. Aqueles que estavam à volta de Cristo não tinham nenhuma dúvida a respeito do seu amor. As pessoas que estão à nossa volta também não deveriam ter nenhuma dúvida quanto ao nosso. O que significa ter um coração como o dele? Pergunta Max Lucado no seu livro. Significa ajoelhar-se como Jesus se ajoelhou, tocando as partes sujas das pessoas a quem estamos ligados, lavando e retirando a maldade delas com bondade. Ou, como Paulo escreveu: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Efésios capítulo 4, verso 32. Você deve estar dizendo: não fiz nada de errado, não fui eu o enganador, não fui eu quem mentiu, não sou culpado nessa situação. Talvez não seja, mas Jesus também não era. De todos os homens naquela sala onde ele estava, apenas um era digno de ter os seus pés lavados. E ele foi o que lavou os pés dos outros. Ele foi o que lavou os pés dos outros. Relacionamentos são bem-sucedidos não pela punição dos culpados, mas pela misericórdia dos inocentes. Relacionamentos são bem-sucedidos não pela punição dos culpados, mas pela misericórdia dos inocentes. Diante disso, eu convido você, como nos encontros dos pequenos grupos, nós fomos convidados a pensar: o que é o perdão? Como você define o perdão? Então, se tiver alguém junto com você, cultuando, juntamente com você, converse com ela sobre isso. Como é que podemos definir o perdão? Deus nos perdoou em Cristo. Nós somos pecadores, nós não merecemos o perdão, mas diante do amor, diante da graça, nós recebemos o perdão. Há um dito popular que afirma o seguinte: perdoar é esquecer. Será isso mesmo? Será que nós podemos esquecer quando somos ofendidos, quando somos traídos, quando somos vilipendiados, quando somos atacados? Não é tão simples esquecer, não é tão fácil esquecer.
queria dizer que não é possível esquecer. Deus esquece, mas Deus é perfeito, nós não. Perdoar não é esquecer. Perdoar é até lembrar. É lembrar. Mas é lembrar sem que aquela ofensa cause o mesmo efeito de outrora. Enquanto aquela ofensa ainda machucar, ainda sangrar, ainda doer, ainda ferir, não houve perdão. O perdão é liberado quando aquela ofensa estiver curada. Você sabe que ela existe. Você até sente. Você sabe que ela está ali. Mas você foi curado. Outra pergunta sobre a qual meditamos em nossos encontros foi: qual é a relação existente entre o perdão e a graça de Deus? Ora, nós poderíamos até perguntar qual não é a relação existente entre essas duas realidades. Porque a graça de Deus, ela se manifesta exatamente no perdão que nós recebemos da sua parte. É só lembrar da história, da parábola que Jesus contou no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, do servo que devia uma grande soma de valores a um soberano, a um rei, e o rei mandou prendê-lo por conta dessa sua dívida, e ele humilhou-se na presença do rei, pediu clemência, pediu um prazo maior para quitar a sua dívida, e o rei se encheu de misericórdia, o seu coração se compadeceu, e ele perdoou a dívida daquele seu servo. E no restante da parábola, Jesus diz que aquele servo saiu da presença do rei e poucos instantes depois encontrou um conservo, ou seja, alguém que servia juntamente com ele ao rei. E aquele conservo devia uma quantidade muito menor a este servo, muito menor. E o servo, primeiro, que foi perdoado, cobrou do seu conservo, do seu companheiro. E ele igualmente pediu clemência, pediu um prazo maior para pagar, pediu compreensão, e diferentemente do rei, aquele servo que fora perdoado não agiu com misericórdia e mandou prender o seu companheiro. Quando o rei soube daquilo, ele se irou, se revoltou, mandou chamar o seu servo e perguntou e questionou e inquiriu: como você recebe perdão e não age com misericórdia? Então mandou prender aquele servo até que ele fosse pagar toda a dívida. Como é possível a gente ser perdoado e não perdoar? Como é possível a gente experimentar a graça de Deus e não transmitir esta graça através do perdão? Esta é a relação existente, a graça e o perdão se confundem. Perdoar é manifestar a graça. Por isso que eu digo, meus irmãos, que perdoar é um ato divino. Ninguém consegue perdoar por um movimento puramente humano. É graça de Deus sobre as nossas vidas. E claro, qual a importância do perdão para os nossos relacionamentos? Se não houver perdão, dificilmente os relacionamentos se sustentam. Porque, e olha, obviamente eu não estou querendo aqui dizer que todos os relacionamentos podem passar por situações de necessidade de perdão. Pode ser que não, mas a possibilidade de todos os relacionamentos, todos os relacionamentos, todos precisarem, a possibilidade de todos os relacionamentos precisarem do elemento perdão é muito grande, porque nós somos falhos, porque nós somos limitados. Então pode ser que alguns dos seus relacionamentos nunca precisem do perdão, mas a possibilidade disso acontecer, de ser necessário o perdão, existe.
Então o perdão é muito importante. O perdão é necessário. Trabalhar com a possibilidade do perdão é muito importante e necessário nas nossas vidas. Na maioria das vezes, se a pessoa que está com a razão se dispõe a lavar os pés da pessoa que está errada, ambos ao final se ajoelham. Não pensamos todos que estamos certos? Por isso, meus irmãos, estejamos dispostos a lavar os pés uns dos outros. Estejamos dispostos a lavar os pés uns dos outros. Existem certos conflitos que só podem ser resolvidos com uma bacia de água. Há relacionamentos em nossa vida, em nossa realidade, que precisam disso. Pense na sua vida, hoje, há algum relacionamento seu que esteja necessitando da sua misericórdia? Existe alguém sentado à sua volta ou à volta da sua mesa que tenha a necessidade de que você manifeste a graça de Deus através da sua vida? Jesus assegurou que seus discípulos não teriam razão para duvidar do seu amor. Nós somos discípulos de Jesus. Que as pessoas tenham segurança do amor que nós nutrimos como discípulos de Jesus aos que nos cercam, através de um coração disposto a perdoar. Que Deus abençoe a sua vida. Não é fácil, é claro que não é fácil. É muito mais fácil revidar, é muito mais fácil querer revidar, é muito mais fácil querer se vingar, é muito mais fácil querer e ficar ressentindo aquilo que aconteceu. O caminho mais difícil, mais desafiador, é o caminho do perdão. Mas sem dúvida alguma, o melhor caminho é o caminho do perdão. Oremos, que o Senhor nos dê um coração como o de Jesus, um coração perdoador. Que Ele nos abençoe. Amém. Neste mesmo Espírito, meus queridos, vamos continuar orando e buscando o Senhor. Pai, ajuda-nos a desenvolver um coração perdoador. Nós passamos por situações em nossas vidas, às vezes nós somos ofendidos, incompreendidos, às vezes nós somos atacados, vilipendiados, às vezes falam pelas nossas costas, agem traiçoeiramente, às vezes tratam-nos com desprezo, às vezes, ó Deus, usam de maledicência para conosco. Pai, nos ajuda diante dessas situações, diante da perversidade humana, da maldade. Ajuda-nos, ó Deus, a desenvolver um coração perdoador, que possamos perdoar quando traídos. É tão difícil, mas que possamos perdoar quando ofendidos, que possamos perdoar, ó Deus, quando atacados. Ó Deus, nos ajuda a ser como Jesus, nos ajuda a desenvolver um coração como o de Jesus. Ó Pai, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda também a ter a coragem suficiente, necessária para pedir perdão. Quebranta a nossa altivez, quebra o nosso orgulho, Pai, em nome de Jesus. Nos traz a consciência se temos ofendido alguém, se temos prejudicado alguém, se temos, ó Deus, agido de forma traiçoeira, se temos, Senhor, não sido cristãos na nossa atitude, na nossa fala, no nosso discurso.
Pai, mostra-nos pela ação do Teu Espírito, para que nós possamos pedir perdão em arrependimento, para que nós possamos mudar na Tua presença. Ó Deus, quebra a nossa vida como o oleiro faz com o vaso. Nós somos barro em Tuas mãos. Quebra a nossa vida e molda de novo, que nós queremos ser um vaso novo nas Tuas mãos. Nos ajuda a pedir perdão, nos ajuda a perdoar, ó Pai. Ó Deus, visita cada família, que possamos viver a realidade do perdão dentro da nossa casa, que possamos viver a realidade do perdão no seio familiar, no âmbito do casamento para aqueles que são casados, que possamos viver a realidade do perdão entre pais e filhos, que possamos viver a realidade do perdão no meio da igreja, com os nossos irmãos, que possamos viver a realidade do perdão no ambiente de trabalho, com os nossos vizinhos, que possamos viver a realidade do perdão em todos os lugares, para que nós sejamos libertos da amargura, para que nós sejamos libertos da raiz da amargura, para que nós sejamos libertos, ó Deus, daquilo que prejudica a nossa alma, o nosso espírito. Nos cura, ó Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oramos também nesta hora por aqueles que estão enfermos, oramos pelos enlutados, oramos pelos desempregados, oramos, ó Deus, pelo processo de regularização do nosso terreno. Pedimos que o Senhor nos dê a vitória final em nome de Jesus. Oramos pelo retiro dos nossos jovens, oramos, ó Deus, pela nossa campanha de missões nacionais, oramos pela nossa escola bíblica, oramos pelas demais programações, ações da nossa igreja, oramos pelas nossas redes de PGMs, por cada grupo, por cada líder, por cada ação, por cada voluntário, por cada servo, por cada ministério. Oramos, ó Deus, por cada pessoa que entra, que congrega, que é membro da nossa igreja. Nós te louvamos, nós te adoramos e pedimos: sustenta o teu povo na força do teu poder, para que nós desenvolvamos o coração de Jesus. É a oração que nós fazemos, Pai, neste nome poderoso, neste nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Amém e amém. Se você desejar, coloque o seu pedido de oração aqui no chat, ainda dá tempo. Se você ainda não colocou, os pedidos serão enviados para o Ministério de Oração, para que os nossos irmãos que se apresentam para orar por cada motivo que chega, possam colocar este pedido, esta causa, nominalmente, diante do Senhor. Você pode colocar aqui a sua saudação, para que nós possamos colocar o seu nome também, dentre os motivos de oração, e assim orar pela sua vida, tá bom? Que Deus te abençoe. Nós louvamos a Deus pelo privilégio que nós temos de cultuar o nome do Senhor. Continue orando pelos nossos jovens, pelo seu acampamento nesse final de semana. Continue orando pela nossa igreja, por aquilo que Deus tem colocado diante de nós, a porta aberta que Deus tem colocado diante de nós para alcançar a nossa comunidade. Aliás, quero louvar a Deus, meus irmãos, mais uma vez, no domingo antepassado, não o que passou, o anterior, dia 1º de setembro. Nós abrimos o mês de setembro de uma forma maravilhosa, recebendo ou acolhendo oficialmente na nossa igreja 59 novos membros. Aleluia! Deus seja louvado! 59 novos membros da igreja que entraram ou por batismo, ou por carta de transferência, ou por aclamação. Que bênção, foi uma festa, maravilhoso. E nós temos orado para que mais pessoas cheguem, para que mais pessoas sejam alcançadas com o evangelho da graça de Deus. Ore conosco por isso. Vamos cumprir o nosso chamado, com alegria de alcançar vidas. Deus abençoe você. Eu espero você no domingo, ou em outras ações, em outros encontros, na quarta-feira, ou por esse canal, ou se você puder, aqui no templo, às 20 horas,
para que nós possamos juntos buscar a presença do Senhor. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o rosto e vos dê a paz, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Deus te abençoe. Um grande abraço e até o próximo encontro. Tchau, tchau.